Bom dia, amados alunos. Então, chegou o momento da correção da nossa atividade que foi aplicada na aula anterior, onde nós trabalhamos o descritor 9, reconhecer gêneros discursivos. O gênero que nós trabalhamos foi com o editorial. Então, no slide apresentado para vocês, onde eu expliquei, o que era um editorial e que vocês tiveram acesso para que vocês pudessem fazer, ou seja, responder às questões propostas. Apresentei também o texto, que é um editorial, onde vocês iriam fazer a leitura deste texto para que depois vocês respondessem às questões referentes ao mesmo. Na primeira questão, a pergunta é: a que gênero textual esse texto pertence? Então, o que foi que eu expliquei na aula anterior? Nós estudamos o descritor 9, reconhecer gêneros discursivos. O que são gêneros discursivos? São toda forma de comunicação e que existem vários gêneros textuais que circulam na nossa sociedade. Cada gênero textual ele tem a sua estrutura, ele tem o seu estilo e cada um deles aborda uma temática específica na atividade. Então, aqui eu coloquei 5 opções, Então, qual foi a opção correta? O texto que vocês leram, ele é um editorial. Por que ele é um editorial? Porque ele está bem claro, nós estudamos as características do gênero editorial, onde eu vou aqui lembrar algumas, ele é um texto jornalístico, ele é um texto que informa, ele é um texto que usa uma linguagem padrão, uma linguagem que segue a norma culta. Ele é um texto escrito pelo editor-chefe, que pode ser de um jornal ou de uma revista, que ele não é assinado, enfim, teve todo um processo de aprendizagem até chegar a uma atividade que eu cobrasse que tipo de gênero foi abordado. Então, a nossa resposta correta é que esse texto, ele é um editorial. A segunda questão, o que explica a sua resposta quanto ao gênero? Marque um X. Isso aqui, gente, é o que eu acabei de dizer anteriormente. Que característica se adequa a este gênero textual editorial? Então, ele é um texto jornalístico, ele é produzido pelo editor-chefe de jornais ou revistas, ele esclarece sobre a publicação midiática, ele tem uma linguagem geralmente padrão, Não é totalmente padrão, mas na maioria sim, viu? Porque ele é um texto jornalístico. Ele tem um valor crítico e reflexivo sobre o assunto central. Então, isso aí é o que? São as respostas das questões da atividade referente ao editorial. Na segunda parte aqui do nosso slide,
Nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com o descritor 10. Então, nós acabamos de fazer a correção do descritor, da atividade referente ao descritor 9, e aí nós vamos passar para a segunda parte, onde nós estudaremos o descritor 10. O que cobra o descritor 10? Que você seja capaz de identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Gente, o que é identificar o propósito comunicativo? É você saber qual a finalidade do texto em questão. Todo gênero textual, ele tem a sua finalidade. Eu coloquei aqui como a primeira questão e também como a segunda questão, eu utilizei a mesma imagem, ou seja, um cartaz. As perguntas são diferentes, mas elas estão baseadas neste cartaz. A primeira questão: o texto a seguir é um cartaz que tem como principal propósito comunicativo. Então, para você poder responder a opção correta, você tem que saber o que é esse propósito comunicativo. Qual é a finalidade? Então, gente, para isso, o que é que tem que acontecer? É passar uma mensagem ao interlocutor, né? Que finalidade tem esse tipo de gênero, né? Então, você vai saber identificar. Será que é relatar que já foi vítima de bullying? Será que é informar que é leitora assídua da revista? Ou compartilhar o resultado do teste feito na revista, ou divulgar a revista na escola, na família e na sociedade, ou parabenizar a equipe editorial pela edição especial de agosto. Então, você vai fazer a leitura desta imagem, né? Você vai tentar identificar, né? Essa finalidade, esse propósito comunicativo desse texto. E a partir daí, marcar a opção que se adequa à pergunta, ao enunciado da questão. Então, mais uma vez, o que é o propósito comunicativo? É a finalidade do texto. Como segunda questão, como eu falei, ainda é do mesmo cartaz, né? No cartaz há alguns verbos no imperativo que foram utilizados como recursos linguísticos para alcançar o propósito comunicativo. Esses verbos têm a função de. Aqui na segunda questão teremos o quê? Também 5 opções, onde vocês irão marcar a opção correta, ou seja, identificar o propósito comunicativo. Qual é a finalidade desse propósito comunicativo? É definir, é indicar, é promover, orientar ou convencer? Bons estudos, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.